Bem-vindo a mais um episódio da Ideia é Uma Só. Hoje eu trago para vocês um amigo muito especial de longas datas, há mais de uma década, para ser mais preciso. Um cara extremamente talentoso, o Eduardo Costa, casado com Daniela, gerente comercial da Qualiport, da Vision, da Finacom, enfim, cabo o homem aí é brabo. Bem-vindo, meu amigo. Valeu, Rodolfo. Obrigado aí. Segunda vez aqui já no podcast. É isso aí. Estamos aqui para falar um pouco sobre o mercado condominial, falar um pouco sobre os nossos serviços, como é que a gente consegue ajudar no mercado, trocar ideia, conhecer um pouco mais também aí do trabalho em conjunto, né, que a gente faz no mercado. Show de bola. E é isso aí, pessoal. A ideia do podcast, a ideia é uma só, para justamente educar cada vez mais nossa comunidade condominial. Trazendo aqui pessoas de alto calibre, pessoas que realmente amam o que fazem, né? Então a gente sabe que para melhorar a vida da comunidade condominial. Eduardo, a gente não pode iniciar esse podcast sem falar, acho que do seu bebê, né? Vamos falar assim. Que a gente, como empreendedor, a gente costuma ter. Para mim, a ideia é uma só, ter mais filhos, né, que tenham sucesso. Mas como é que anda aí a Qualiport, pioneira aqui em Recife, muitos anos, condomínio pra caramba, graças a Deus. Como é que tá aí a Qualiport? Como é que funciona a Qualiport? Esse tabu aí da segurança, né, que o pessoal geralmente fala. Mas a tecnologia tá aí, veio para ficar, não tem pra onde correr. Então, a gente hoje na Qualiport tem o nosso carro-chefe, que é a portaria remota, que já tem quase 10 anos de mercado. A gente conseguiu conquistar uma quantidade boa de clientes. Hoje a gente tem quase 270 condomínios, já bem espalhados na cidade toda. E é um serviço que tem crescido de forma, assim, já com uma certa estabilidade, já com uma certa maturidade. Então, sempre tá, todo mês a gente cresce em alguns condomínios. Os condomínios conhecem melhor já o que é a portaria remota. Dificilmente alguém não sabe ainda o que é. A pessoa pode até ter dúvidas, mas ela já viu no prédio de um parente, ela já ouviu falar, às vezes até no próprio condomínio, muitas vezes já teve assembleia sobre o tema. A pessoa começa um pouco receosa, mas vai abrindo a mente para os benefícios da portaria remota e a gente vai conseguindo conquistar mais mercado. E a gente recentemente trouxe um novo serviço que a gente está agregando, que é o das torres de monitoramento que fazem uma segurança colaborativa. Esse serviço ele começou por São Paulo, assim como a portaria remota também na época que a gente trouxe, e hoje tem sido um foco nosso, assim, tem sido a nossa prioridade do ponto de vista de crescimento. A gente enxerga que é um serviço que tem bastante potencial, que traz um benefício legal para a comunidade de forma geral, pensando do condomínio para fora, não só do condomínio para dentro, como é o caso da portaria remota. Então, a gente tem algumas tecnologias de vídeo analítico, inteligência artificial nessas torres. Elas formam uma rede integrada e aí a gente tem conseguido espalhar em uma boa quantidade de torres já. Hoje a gente já está com mais de 70 torres espalhadas em menos de 4 meses de atuação no mercado. Então, o que eu posso pensar de tudo isso, me corrija se eu estiver errado, mas você tá virando um especialista em segurança. A Porque no gente, final eu acho que é isso, né? a gente tem focado não só na segurança interna dos condomínios, né, com a parte de controle de acesso, com a parte de alarme perimetral, mas também agora nas ruas, porque os condomínios estão nas ruas e a gente tem que ter uma vizinhança mais protegida. É claro que a gente não pode fazer tudo, então a gente não tem poder de polícia, isso é uma atividade que tem que ser atribuída ao Estado e à cidade através de guarda municipal, polícia, batalhões, mas que a gente também tem conseguido uma boa comunicação com eles. Então, a gente apresentou já o nosso projeto, a gente tem tido uma boa aceitação, a gente está deixando os nossos sistemas da Vision, que são as torres, à disposição das autoridades do poder público, e eles têm aceito bem a ideia. Então, isso serve para investigação de casos na Polícia Civil, isso serve para atuação em ocorrências emergenciais pela Polícia Militar e pelos batalhões, a gente tem conversado com grupos de delegados das delegacias, já para que eles, em conjunto, possam nos enviar ofícios, para que a gente consiga passar imagens e ajudar nas ocorrências do dia a dia. E aí, com essas informações que a gente passa, com esse cruzamento de dados, com essas imagens, e com essa resposta da inteligência artificial, a gente consegue que eles deem o fecho no projeto, que é o quê? É ter a resposta do poder público
para inibir e combater a criminalidade. E aí a gente tem as ruas mais seguras e as ruas, a gente gosta de dizer que a gente quer ter as ruas de volta para a gente, para que a gente possa circular com mais tranquilidade, ter mais segurança, não só no condomínio, mas no entorno dele. Sensacional, Eduardo. Para quem escutou e entendeu, apenas quero frisar aqui, de verdade, enfatizar, que o trabalho do Eduardo é justamente nos tornar dono de novo da rua. Vê que negócio fantástico. Então, se você cada vez mais pensar por esse lado, você vai ver que tem um valor inegociável, né? Porque quanto é que vale sua segurança? Exato. É a gente poder andar mais tranquilo, né? No final das contas, é andar sem estar olhando tanto para trás, sem medo de repente dar uma olhadinha no celular. É claro que isso a gente não vai resolver 100% Sim, claro. e nem vai ser de uma hora para outra. Mas com ações em conjunto do poder público com a iniciativa privada, a gente vai ajustando, melhorando. E aí a gente tem a intenção de chegar num futuro onde exista uma segurança colaborativa que repercuta na vida de todos nós, né, positivamente. Show de bola. Quem já viu aí a Qualiport Vision, postezinho com as câmeras, câmera de alta definição, você parece que tá lá, realmente, câmera fantástica. Se não viu, ou se viu, Se não viu, vai ver. se não viu, vai ver. Fala com o Eduardo aí. E o que é o impressionante, Eduardo, e aí voltando para a questão de condomínio, né, de Qualiport, e aí você também já soma como é que um condomínio pode ter um poste desse na sua rua, depois você explica isso. É, você é um cara que a gente tá aqui fazendo esse podcast, mas já vai ter que ir para uma assembleia. Como é Isso. que mostrar, porque querendo ou não, eu vejo você como educador, né? Porque você faz questão de ir para a assembleia para explicar o funcionamento, não apenas, mais uma vez, como funciona tecnologicamente falando o negócio, mas a importância disso para a comunidade. As assembleias são os locais onde a gente pode realmente mostrar o nosso serviço, tirar todas as dúvidas, muitas vezes até aprender um pouco mais sobre a necessidade do cliente. Show. Vou dar um exemplo aqui. Eu já fui para muitas assembleias há quase 9 anos que a gente está com a portaria remota aí em atividade. Não sei nem dizer quantas, mas assim, às vezes 6, 8 assembleias por semana e tem que me dividir em 2 assembleias, chega mais cedo em uma, mais tarde em outra. E aí você vai pegando aquele jeito, né? E muitas vezes são assembleias tumultuadas e você tem que... Como o nosso serviço é um serviço que gera uma certa polêmica, que é o da portaria remota, são assembleias que você precisa saber como tocar, precisa saber como passar a sua ideia sem agredir, sem causar polêmica, o mínimo possível. E nesse caso agora da Qualiport Vision, a gente teve uma ideia de projeto que a gente achou interessante e que era feito parecido em São Paulo, mas existem os regionalismos, existem os diferenciais que você quer dar no seu projeto. Então, eu estou fazendo questão de ir na maioria dessas assembleias da Qualiport Vision para entender como é que o cliente pensa. Acho que é muito importante. Além de tocar, assim, gerenciar a empresa no dia a dia, eu sou vendedor, né? Então, mesmo que eu não esteja hoje em dia na Qualiport em todas as assembleias, fazendo todas as vendas, porque a gente conseguiu criar uma equipe legal para isso, mas, pô, vendedor tem que, eu brinco assim, vendedor tem que estar sentindo o cheiro do cliente, né? A gente tem que saber o que ele quer, a gente tem que saber o que ele tem de sugestão, onde é que ele não está satisfeito para ver o que a gente consegue melhorar. Não vai existir o produto, o serviço perfeito, mas a gente pode ir ajustando até que fique com o melhor custo-benefício para ser melhor aceito até no mercado e para trazer melhor resultado para o cliente. Show de bola, Eduardo. E assim, o que é muito importante, isso é uma aula de vendas, viu, pessoal? Isso é uma aula de vendas. Para você entender que vender, olha, compreende, eu estou aqui para te ajudar, síndico, eu tenho uma mentoria para você. Para você cada vez mais chegar muito mais rápido no objetivo. É a mentoria Síndico Lucrativo em Ação. Lá você vai aprender sobre finanças, sobre cultura organizacional, sobre assembleia, sobre cultura organizacional. Tem um diagnóstico para você poder preencher, aparecer aqui na tela para você poder preencher esse diagnóstico. E você vai aprender justamente isso, ter essa resiliência, porque no final, Eduardo, cara, comunicação é tudo, porque vender é comunicação, mas também você ter esse ouvido apurado, ele é extremamente importante para tudo. Porque, veja, muitas vezes o cliente quer algo
que você não vai conseguir fazer da forma como ele quer. Aí você tem que entender se a forma viável funciona para ele. Cara, você quer X e eu hoje só consigo fazer Y. Será que a gente consegue chegar no meio termo em relação a custo, em relação ao resultado que aquilo ali vai trazer? Então é muito importante a gente estar ouvindo. Nas primeiras reuniões da Qualiport Vision, quando eu apresentei o projeto, ele não foi bem recebido. As pessoas não entenderam muito bem como ele funcionaria. E aí era um condomínio que já deu há muito tempo na portaria remota. Então são clientes parceiros. E aí eu disse, pessoal, esqueçam o que eu falei aqui até agora. Vamos sentar aqui. Me digam o que é que vocês acham legal num projeto como esse. O que é que vocês gostariam de ter? Ah, isso. Pronto, tá bom. E se eu tivesse isso aqui? E se não tivesse isso? Ainda valeria a pena? Então, meio que a gente vai desenhando em conjunto com esse cliente parceiro o que é que a gente poderia vender para ele, que faz sentido, né? Porque o que a gente desenhou inicialmente não era o que fazia mais sentido para o cliente. E aí a gente pegou as ideias dele, pegou de mais 2 ou 3 condomínios clientes e foi ajeitando. Até que a gente chegou em algo que já faz sentido. Então a gente conseguiu começar a vender bem no mercado. Ainda dá para melhorar? Dá, sempre tem o que melhorar, né? A gente vai ouvindo novas opiniões, vai vendo novas tecnologias, vai vendo como é que outras empresas em outros mercados trabalham e vai ajustando, até que o negócio tenha um resultado bom e que faça sentido vender, né? E comprar. A técnica que Eduardo utilizou foi o MVP, que é o mínimo produto viável. Então, como é que ele vai saber se o negócio vai dar certo se não conversa com quem é a pessoa, ou seja, o cliente que vai comprar aquela solução? Porque no final, Eduardo, empreendedorismo, né? Empreender é justamente criar soluções. E você é um cara que cria soluções até para financiamento. Meu irmão, você não para não. Como é que funciona esse negócio aí? Rapaz, na verdade, a gente não é muito criador. A gente olha o que estão fazendo por aí. Nada se cria, tudo se copia, né? A gente copia, às vezes transforma, melhora, regionaliza. Tudo que a gente tem hoje de negócio já existia antes da gente, a gente não criou. Mas a gente, na minha visão, soube trazer com algum sucesso, porque a gente entendeu que era a necessidade do nosso cliente. Então, primeiro foi a portaria remota. Da portaria remota, a gente percebeu a necessidade dos condomínios terem um dinheiro para fazer a demissão dos funcionários, que eles trocariam ali na portaria remota. Aí a gente criou uma fintech, uma operação financeira para fazer esses financiamentos para os condomínios. Daí, os condomínios começaram a precisar de grana para outros investimentos, não só para a demissão dos funcionários, mas para a reforma de fachada, elevador, energia solar. E aí a gente foi fazendo também isso dentro dos condomínios da Qualiport. Depois a gente entendeu que poderia ser uma demanda de mercado além da Qualiport. E a gente separou, a gente criou uma marca, a Finacom, e a gente separou as atividades. Show. Então começamos a atender condomínios que nem eram clientes da Qualiport. E agora chegou a questão das torres de monitoramento. A gente sempre está muito atento, principalmente no mercado de São Paulo, que normalmente aqui no Brasil é por onde começam as novidades tecnológicas, pelo menos no nosso ramo condominial. E a gente procura estar bem atento, visitar feiras, conversar com muitas empresas. A gente tem vários parceiros pelo Brasil todo. E nisso, a portaria remota nos abriu muitas portas. Como a gente se tornou referência aqui em Pernambuco com a portaria remota, a gente tem uma comunicação muito boa com outras empresas no Nordeste, que são parceiras nossas, que trocam conhecimento, trocam informação. Com alguns parceiros também no Sudeste, principalmente em São Paulo, já que a gente já participou de vários eventos por lá e o pessoal sabe do nosso negócio aqui em Recife também, que já tem um certo porte. Então, é muito importante você estar trocando essas ideias. A gente está sempre de olho na concorrência, porque a concorrência pode fazer coisas melhor do que a gente. E aí a gente precisa ir lá e correr atrás. Às vezes a gente está correndo na frente, às vezes está correndo atrás. O importante é não ficar parado, né? Não deixar assim, o mercado andar e você ficar para trás. Rapaz, mais uma vez aqui, aula. Eu só vou resumir aqui uma palavra, que não sei falar muito inglês não, mas o que ele falou aqui foi um negócio chamado benchmark. Ele pega justamente pratica as melhores ideias, conversa efetivamente com quem faz o negócio acontecer, porque nada é melhor do que você também estar junto, né, em conjunto com empreendedores do mesmo ramo, para realmente entender, estar em feiras são muito importantes, né? Você falou aí São Paulo, por exemplo, eu sou um cara que nunca fui para São Paulo na minha vida. Este ano eu sempre tive um sonho de ir para São Paulo e assinar uma coisa muito grande, que foi a certificação Síndico 5 estrelas. Então, de lá para cá, isso eu não fui 6 vezes para São Paulo. Então, eu me apaixonei pela cidade, porque de verdade, lá é uma coisa muito diferenciada, de verdade, as pessoas lá são realmente muito mais
disposta, vamos falar assim, em relação ao trabalho, ao business, e de fazer o negócio acontecer, de executar. E é muito massa estar nesse ambiente, né, Eduardo? É legal. Eu passei um bom tempo sem ir a São Paulo, mas eu estava sempre de olho e conversando com as empresas. E aí, por que eu passei um bom tempo sem ir? Porque a empresa não me permitia ir do ponto de vista de eu ter que estar dentro da operação o tempo todo. Então, nos primeiros 3 ou 4 anos de portaria remota, eu não podia sair da cidade, porque o negócio dependia fisicamente de mim. Se desse um problema, eu tinha que correr para um condomínio. Era bem puxado, então passei um tempo sem me atualizar tanto quanto deveria, mas era um tempo de maturação do negócio. Também não adianta você sair fazendo 10 coisas diferentes e não conseguir dar um foco na sua principal atividade, porque se aquilo ali não anda, você não consegue alimentar suas outras atividades depois. Perfeito. Então também não adianta, eu quero fazer 3, tipo assim, a gente tem 3 negócios hoje, 3 serviços, mas não foi de uma vez. Foi um serviço que a gente ficou em 5 anos fazendo, só ele, aí depois entrou o financiamento, passou mais uns 3 ou 4 anos, e agora a gente está começando um terceiro serviço. Então eu acho que é bem importante, primeiro, você não perder seu foco, e aí a gente só entra em serviço que a gente entende que tem uma sinergia grande com o que a gente já faz. Cara, tem um negócio novo para eu ir, mas se for me dar o trabalho de começar do zero, 100% como se fosse um negócio novo, eu não vou fazer. Ah, mas isso aqui, financiamento. Se eu pegar e jogar dentro dos condomínios que eu já faço, o relacionamento que eu já vendo, e for um negócio que rode com a estrutura que eu já tenho, vale muito a pena. Não vou gastar tanta energia, vou ter um negócio novo. Então, beleza, vamos começar. As torres de monitoramento, tem total sinergia, é o mesmo cliente, a gente já tem a estrutura, já tem o funcionário, já tem tudo. Então, a gente já tem até os equipamentos, são melhores do que na portaria remota, mas são similares. Então, a gente consegue colocar para dentro. Então, assim, não perder o foco é importante para você ter um negócio saudável, senão você não faz nada direito. E uma outra questão que eu acho que é bem importante rapaz, perdi a linha de raciocínio agora falando. Ah, sim. Eu passei um tempo sem estar me atualizando tanto, porque eu não gosto muito de avião. Eu tenho um desconforto, eu não gosto de viajar de avião. Véio. Vai de helicóptero. Então, pior ainda. Nunca fui, na verdade, mas deve ser pior ainda. Mas, assim, não é que eu deixo de viajar porque tenho medo de avião, mas eu evito viajar muito, sabe? Eu viajo quando é muito necessário. Uhum. E aí, por um tempo, eu passei acho que uns 3, 4 anos sem viajar mesmo. Isso aconteceu depois da turbulência que eu passei grande há uns anos atrás. E aí agora lá na empresa, a gente faz muita compra de cartão de crédito, porque com cartão de crédito é muito equipamento que a gente compra e acabou, eu vou até fazer um gancho aqui com a pessoa que estava com você ainda agora. Eu junto muita milha de cartão de crédito por conta dessas compras da empresa e eu nunca liguei para isso, inspirava a milha e tal. Até que um dia, Henrique, da Renova Fachada, que sabe tudo de milha, já fez mentoria, o cara é o rei da milha, me disse, estás perdendo muito dinheiro, pô. Olha o que eu já fiz de viagem. Aí fazia assim com o celular, tinha umas 60 viagens marcadas. Não, e eu vendo milha, eu compro milha. Eu disse, poxa. Aí, no dia que ele me falou isso, minha esposa estava do lado. Aí ela disse, nós não vamos perder mais não. Aí ela começou a aprender com o Henrique, pesquisou também na internet. Aí eu comecei a achar que eu estava realmente perdendo muito dinheiro por não viajar. Aí comecei a viajar mais, um pouquinho para lazer e também para fazer visitas em empresas em outros estados. Então, esse ano eu já fui em Florianópolis visitar uma empresa, já fui em Belo Horizonte visitar uma empresa, já fui a São Paulo participar da feira. E aí eu tento juntar um pouco dos dois. Toda viagem que eu vou a lazer, eu tento ver se tem uma empresa para visitar. E toda viagem que eu vou fazer algo de trabalho, eu tento também aproveitar um pouquinho. Aí dá pra gente conciliar. Então perdeu medo de avião? Não perdi não, velho. Da turbulência a mão fica molhada, velho, de tanto nervoso. Mas não deixe de conhecer outros lugares hoje e também não deixe de me atualizar, né, que é importante. Engraçado, que porque eu falei aqui que eu já fui 6 vezes esse ano, ou seja, eu passei 11 anos para poder ir para São Paulo, então foi um belo de um tempo, né? Mas o engraçado é que na última viagem agora, eu, o MacGyver, Ivan da Semog, a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre turbulência de avião, o medo que tinha, que já passou não sei quanto tempo ia perder o avião, meu velho, é muita conversa, ou seja, as pessoas, né, Eduardo, não vê os bastidores, né, de tudo que a gente passa, dos perrengues que a gente passa. A gente falando aqui de 3 empresas suas que você fez sem energia, mas investimento, cara, quanto investimento você é um cara muito corajoso, um jovem, né, somos jovens,
pelo menos eu me considero jovem ainda, mas é muita coragem ter esse investimento não só de energia, porque é muita energia gasta, mas também financeiramente falando. Me conta um pouquinho aí como é que essa coragem ela vem, porque avião tem medo, mas sair, meu velho, você dá de cano de ferro. Então, cara, veja, no começo da empresa, hoje em dia ainda é difícil. Mas depois que você tem algum resultado, você vai perdendo um pouco o medo de arriscar. Obviamente, você quer arriscar ali naquele equilíbrio, você não vai fazer uma loucura. Mas você começa a entender um pouco mais do seu mercado e a gente não faz atividades que são desconexas do que a gente já faz. A gente não começa negócios novos do zero. A gente busca coisas que estão ali próximas do nosso negócio. Então não é um risco, é um risco bem calculado, na verdade. A gente procura começar com investimentos pequenos e vai aumentando. Na verdade, o maior risco que a gente já passou foi o primeiro, que foi começar a portaria remota. Que, na verdade, pô, eu tinha 24 para 25 anos, eu não tinha nada a perder, eu nem tinha emprego na época. E aí, eu tinha um emprego, mas era um estágio. E aí, assim, não tinha muito... Na verdade, assim, eu entendo que foi um risco que eu tomei na época, mas foi a melhor época para tomar um risco. Não tinha ninguém que dependesse de mim, eu morava com meus pais, eu nem tinha um custo de vida alto. E aí não foi tão difícil. Agora, o difícil foi permanecer no negócio, sendo que nos primeiros 3 anos tudo dava errado. Era muito lento, eu não ganhava dinheiro, não tinha salário, não tinha perspectiva de crescimento grande, porque realmente era muito difícil. Mas no 4º ano o negócio virou. Na época da pandemia, não foi por conta da pandemia. A pandemia não... Acho que, talvez como aqui, na administradora, a pandemia ela não foi nem boa nem ruim. Eu considero que a gente passou meio que batido ali. Mas naquele ano, 2020, o mercado deu uma virada. Começou a ficar mais rápido para a gente. E a gente montou uma estrutura própria de central de monitoramento. Acho que isso ajudou. Na verdade, acho que o que ajudou foi isso. E os outros negócios, eles vieram meio que na esteira. A gente não toma grandes riscos. O que a gente faz? Na verdade, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de fazer coisas muito novas. Eu gosto de pegar um negócio, cara, vou melhorar e vou focar nisso aqui. Para eu fazer um outro negócio, tem que estar muito convencido de que ele vai ser bom, como foi a questão das torres. Assim como a gente já teve a ideia das torres de monitoramento e entrou, a gente já teve várias outras ideias que eu disse, cara, isso aqui não vai entrar não. Já parou para pensar em energia solar, em garantidora de condomínio, cara, pelo menos umas 4 ou 5 coisas, mercadinho de condomínio, que quando eu olho, eu digo, cara, tem a parte boa, tem a parte ruim, não vou. Então é muito difícil eu me convencer a entrar no negócio novo. Perfeito. E quando a gente entra, a gente procura entrar pequenininho, arriscando pouco. Agora, se a gente vir que o negócio ali pegou, aí sim a gente vai investir, vai contratar gente, vai botar dinheiro naquilo ali. Então, a gente não arrisca muito, não. A gente, muitas vezes, espera até o negócio ter realmente, tipo, cara, é bom mesmo? Tá. Então, aí a gente vai. Então, na portaria remota, a gente foi muito agressivo no mercado. Ainda somos. Hoje em dia, somos um pouco menos agressivos. Mas a gente só botou o pé mesmo depois que a gente viu que o negócio era seguro, que era terra firme. Até, a gente não faz loucura, não. Na verdade, eu me considero conservador. Agora, se eu achar que o negócio deu certo, aí a gente bota o pé. Show de bola, cara. E você falou um ponto, né, Covid, assim, eu tô nessa área condominial há um pouco mais de 10 anos e a gente passou por muitas e boas e condomínio é o tempo todo mudança, ela não é uma coisa que é linha reta, sempre tá mudando alguma coisa. Mas eu creio, Eduardo, que a Covid, como as pessoas tiveram que ficar em casa, né, por muitos anos, acho que 2 anos, para a memória, ficou dentro de casa, não podia sair, etc e tal, tudo era dentro de casa, começaram a enxergar mais um condomínio. Começaram a entender o funcionamento do condomínio, e começaram de fato entender que existia áreas de lazer. Porque, vê, quantas vezes você está num apartamento que tem uma piscina e você vai quantas vezes no ano? Sim. É porque você não tem tempo, mas imagina você lá todo dia ali vendo para a piscina, sabe que tem uma piscina, né? Sabe que tem uma portaria, sabe como funciona a portaria. Então, eu acredito que não que é que acelerou a venda, mas fez com que as pessoas enxergassem mais um condomínio, né? E visse que condomínio é algo complexo,
Com certeza. E no caso da portaria remota, ainda tem a complexidade de você mudar a cultura, né? Porque você não está só... assim, apesar de não ser esse bicho de sete cabeças todo que o pessoal acha, mas a cultura do pessoal, ele tem uma pessoa ali, ele tem um funcionário, que muitas vezes vai lhe fazer um favor, vai lhe dar uma ajuda em outra atividade que não é portaria. A pessoa se sente mais tranquila por ter uma pessoa ali de noite. Muitas vezes essa pessoa está até vulnerável também, não está preparada para reagir a um assalto, nem pode, porque não é a função Sim. dela. Mas, enfim, é uma quebra de paradigma ainda. Então, esse período que o pessoal passou mais no condomínio talvez tenha ajudado eles a entenderem de que não era esse bicho de sete cabeças todo, né? A portaria remota. Cara, você tocou num ponto excepcional que eu amo muito, que é a cultura organizacional. Para mim, a ideia é uma só sempre, ou seja, uma empresa, né? A sua empresa tem uma cultura organizacional, ou seja, você é líder da empresa, então todo mundo, pelo menos, segue a tua liderança, os teus valores. Da mesma forma, é um condomínio também, né? Então, o síndico ele representa, né, o condomínio, é a pessoa que representa a coletividade, então ele também é um líder da comunidade. Então, vai muito também da cultura, né? Do esforço dele poder mostrar para a comunidade condominial o quanto isso é benéfico ou não, né? Somente eu vejo muito em assembleia o pessoal montar a comissão, mas às vezes a comissão só ficou no nome mesmo. Às vezes tem, e você deve ter muitas histórias, obviamente, mas você sabe que às vezes uma conversa começa agora, só daqui a 4 anos que vai finalizar. Como é que é isso, Eduardo? Como é que. Eu entendo o seguinte, que como eu estou nesta área, né, condominial, o namoro realmente é bem complexo, demora muito, mas o namoro é muito maior. Como é que tem essa paciência? Então, no começo eu ficava meio angustiado mesmo e ficava até um pouco frustrado, porque, pô, nos primeiros anos os clientes diziam não, e aí eu não sabia se ele ia dizer sim um dia, não sabia se o serviço ia ser aceito. Eu olhava assim, pô, eu tinha 5 clientes e a minha parceira em São Paulo tinha 100 clientes. Eu dizia, cara, será que um dia eu vou ter 100 clientes? Será que um dia vai ser tão fácil vender como é lá? O cara vende 5 por mês lá e eu não vendo, eu vendo 5 em 2 anos, como é que pode isso? E aí, só que assim, você vai semeando, né? Vai semeando, vai semeando. E assim, tem um ponto que eu acho que é ruim e bom em condomínio. É um nicho de mercado muito fechado. Então, é difícil você entrar e começar um trabalho. Existe muita resistência. Só que depois que você entra, faz um nome, mostra que você é uma empresa séria e começa a ter resultados e trazer benefícios para os seus clientes, você começa a ser mais lembrado, mais respeitado. E até o tempo, ele vai trazendo essa maturidade para a empresa. Então, poxa, tem síndicos que falam comigo hoje, que falaram comigo há 8 anos, pô. O cara tá há 8 anos e não fechou ainda a portaria remota comigo. Tem síndico que quando falou comigo, eu não tinha um cliente para mostrar para ele, hoje eu tenho 270, ele não se convenceu ainda. Mas ele prioriza falar com a nossa empresa. Ah, eu já conheço o Eduardo, sei que o Eduardo é sólido, tá aqui faz muito tempo, não vai sumir de uma hora para outra, já tem muito cliente. Então, o tempo e o esforço e o trabalho, obviamente que gera resultado, vai dando essa tranquilidade. Então, hoje, a gente... Eu quero vender, obviamente, a gente tem meta de venda, a gente procura bater as metas, mas a gente não insiste muito para o cliente vir, porque a gente sabe que ele vai vir. O cliente que tem potencial para ter portaria remota, ele vai ter portaria remota. Só que pode ser esse ano, pode ser daqui a um ano, 2, 10. E eu não preciso fechar. Se todos os clientes fechassem de uma vez, eu não conseguia atender. Perfeito, Aí é cara. só para a concorrência. Eu Perfeito. prefiro que feche só a quantidade que eu consigo atender. Hoje eu consigo atender de forma saudável 6 a 7 novos condomínios por mês. Se vier 10, eu consigo atender um mês. Mas se vier 10 todo mês, eu não consigo atender hoje. Perfeito. Então eu prefiro que venha só 6 ou 7, porque senão a concorrência pega também. E aí eu prefiro ir ganhando aos poucos para ir conseguindo me estruturar para atender todos esses clientes. E deixa eu tocar um ponto que você falou aí que eu acho muito importante, cara. É a questão da cultura organizacional. Hoje a gente está com quase 170 colaboradores na Caramba. empresa e a gente começou bem pequenininho. E eu gosto muito de estar na rua e de fazer venda e de pensar em estratégia. Eu não sou uma pessoa naturalmente gestora. Não é um negócio... A gestão de pessoas, eu achava isso meio balela. Tipo assim, que gestão de pessoas o quê? Eu vou vender e pronto. Só que, enquanto você é menor e tem menos colaboradores, você consegue disseminar suas ideias, você consegue estar próximo, você sabe o nome de todo mundo.
Quando você começa a crescer aí talvez de 60, 70 colaboradores, você vai se distanciando, as pessoas vão se distanciando da empresa. E a gente demorou para perceber isso. Eu talvez tenha demorado 1 ano e meio, 2 anos para perceber isso, depois que a gente passou dessa fase Sim. de 60, 70 colaboradores. E a empresa sofre. E é importante você ter ali, não só um líder, mas você ter alguns líderes, pessoas mais experientes na empresa, que disseminem a cultura. É importante, por exemplo, eu não dava valor a propósito, missão, visão. Eu dizia que isso era balela, que era só para botar no site que ninguém seguia. Hoje em dia, a gente estava tendo ontem uma reunião sobre isso, anteontem, uma reunião sobre isso na empresa, porque eu comecei a entender que se não tiver clara essa missão, esse propósito, essa visão, tem que estar muito claro, pô. As pessoas têm que saber para onde elas estão indo. Senão, elas vão para qualquer canto. E aí vira um caos. E a gente demorou muito para perceber isso. E a gente sofre até hoje por conta disso. Então a gente está procurando melhorar nisso. Obviamente, isso não é do dia para a noite, da noite para o dia. Isso é um trabalho que demora anos, não são meses, são anos. E que você tem que cuidar sempre. Porque se você pode fazer 10 anos de trabalho e melhorar muito. Se você deixar de fazer 1 ano, você perde muito. Então, é um trabalho hoje em dia que eu procuro fazer e atuar de forma constante. E ainda não consigo fazer tudo o que eu queria, porque eu ainda passo muito tempo fora. Sim. Ainda estou muito no comercial. O comercial que eu gosto de fazer. E aí eu estou entrando num ponto agora que eu estou tendo que escolher ficar mais dentro da empresa e fazer menos o que eu realmente gosto, que é estar na rua vendendo, para poder me dedicar mais dentro da empresa, porque senão o negócio não anda. Então, a gente tem que fazer algumas escolhas, às vezes, que são estratégicas, que não é o que a gente prefere, mas é o que é mais importante para o negócio. Sensacional, pessoal. Mais uma vez, aula. Eu amo esse assunto. Gestão empresarial é magnífico. Aprendi também agora, tá, Eduardo? Que a gente não gerencia pessoas, a gente lidera pessoas. É o ideal. Né? Então a gente lidera pessoas. Uma cultura organizacional para ser implantada, ela é no mínimo 5 anos. Uhum. Eu costumo dizer, Eduardo, que em 2021 eu ia quebrar mentalmente como um empreendedor, não ia ter mais empresa, porque eu estava realmente não sabendo o que fazer, por que a empresa estava do jeito que estava. Estava muito bem, mas poderia estar muito melhor. E aí eu costumo dizer que a minha empresa, ela só tem 3 anos. 2021 foi um ponto de flexão, foi quando eu tive uma imersão e aprendi muito sobre essa parte de cultura organizacional, de gestão, de liderança, de dados, que é muito importante, está na área dos dados, né? Então, ela só tem 3 anos. Então, minha cultura organizacional, ela está, vamos dizer assim, na metade, passou da metade agora. Então, a gente tem mais 2 anos, que você falou aí, ter líderes. Esse é o meu foco nesses próximos anos, é justamente formar líderes, né? Porque eu entendo perfeitamente que essas sementes, são esses frutos que nascem, né? Para que a gente possa, efetivamente, ter uma empresa mais saudável. Porque, no final, são 170 CPFs, né, que depende dessa visão estratégica de um líder, para que todo mundo possa realmente entender que quando você sai de casa, para trabalhar por quê? Pelo qual motivo? Qual o propósito? Qual o propósito, né, cara? E mais uma vez, o que eu vejo hoje, antes eu via a portaria remota, né, como algo realmente para facilitar, ter automação e tal. Mas cada vez mais que eu me conecto com você, eu entendo que a portaria e o poste hoje que se chama, né? Das torres, né? É muito mais do que automação. É realmente segurança para a população, né? Porque eu entendo que um condomínio, ele é uma comunidade. Então, ali moram pessoas. Ali é uma mini cidade. Tem condomínio aí, né, irmão? A gente tá falando aqui de São Paulo, que é a referência. Mas tem 4, 5, 6 blocos, sei lá. Mora ali 10... 20, 15 mil pessoas, cara. Pequenos bairros, né? Não é isso? Então é sensacional. Então é algo que a gente realmente, como empreendedor, tem que focar muito nisso daí. E, cara, mais uma vez, Eduardo, parabéns, mano. Parabéns mesmo, porque eu conheço você desde lá de trás, né? A gente realmente, quando se conheceu, eu acho que a história é bem engraçada, que você pode até contar, sobre o cara que ia fechar logo no início lá e no final não fechou. Como é que foi essa história aí, irmão? Porque essa história ela faz com que a gente volte para o passado e acredite, né, no resultado, que o resultado é que importa. Porque teve algumas histórias dessas. Você tem alguma específica que tu estás falando? O do teu prédio, eu acho, lá de Piedade, acredito que tu ia fechar. Sim. Esse prédio hoje é nosso cliente. Mas quando eles nos procuraram, o síndico disse, olha,
quero visitar um cliente seu. E aí eles foram visitar nosso único cliente. Tinha um condomínio só na época, era em Candeias. E aí ele disse, gostei muito, vou levar para a Assembleia. Você não precisa nem ir para a Assembleia que eu vou aprovar isso aqui, ó. Eu sou o rei lá do condomínio, todo mundo vai votar comigo. Eu vou convencer o pessoal todinho. Aí eu disse, tem certeza que não quer que eu vá? Se fizer alguma pergunta difícil, se eu não responder 100%, vão rejeitar. Aí ele disse, fique tranquilo. Aí, no outro dia, eu liguei para ele. Seu Severino, e aí, como foi a Assembleia? Ele, rapaz, foi 17-1 contra a portaria remota. O único voto a favor foi o meu. Aí eu disse, putz, aí ele, mas fique tranquilo, a gente vai aprovar isso aí. Aí isso foi em 2017. Todo ano ele me chamava quando tinha reajuste de taxa de condomínio. E aí ele disse na época, você é seu segundo condomínio, aí não foi. Aí no começo de 2022, ele foi meu primeiro condomínio de 2022. Ele demorou 5 anos, 5 a 6 anos para fechar. E aí eu disse, olha, o senhor acertou que ia ser cliente, só errou no número, que em vez de ser o número 2, o senhor foi o número 94. Mas veja, como é Caramba. importante a gente manter um relacionamento, a gente insistir, a gente ir trabalhando, né, no dia a dia. E fazendo observações sobre o que você falou, que você disse, mas a Carneiro Santos tem, eu considero que ela tem 3 anos. Cara, é muito importante a gente, às vezes, errar no meio do caminho e Sim, a gente bater com a cara na parede, até sim. a gente entender onde é que está o erro e mudar um pouquinho e aprender. Então, Uhum. pode ser que você pense, poxa, durante alguns anos eu trabalhei errado. Você trabalhou certo para aquela época. Sim. E era importante para você errar um pouco, se lascar um pouquinho, para você dizer, cara, o caminho é esse. O bom é quando a gente pode aprender com o erro dos outros, mas tem coisa que não dá para aprender com o erro dos outros. Tem coisa que a gente só aprende quando a gente erra, porque a gente sente a dor. É meio físico mesmo, tipo assim, você ouvir falar que uma pessoa tomou prejuízo ou foi mal em alguma coisa, você às vezes fica até mal pela pessoa. Mas você tomar um prejuízo, você se dar mal, você falhar e sofrer a consequência, isso mexe com o seu corpo. Você fica mal, você pode ficar até um pouco deprimido, você fica pensativo, às vezes você tem vontade de chorar, de bater em alguém, e isso faz você ir mudando e aprendendo. Então, tem coisa que a gente tem que sofrer para poder mudar. Não, com E aí, certeza. agora a gente tem que ter a capacidade de, primeiro, não desistir e, segundo, estar com a cabeça aberta, né? Porque tem gente que fica errando e achando que o problema é dos outros. Quando você erra, o problema é seu, velho. No final das contas, se você não fizer nada diferente, vai continuar errando. Perfeito. E só enfatizando aí, né, quando eu falo 3 anos, é entender justamente o que é cultura organizacional, Uhum. né? Porque aprendi que toda empresa tem cultura organizacional, porque ela é do jeito que ela é, porque existe uma cultura, Se você não sabe qual é, você tem. Aí você né? vai ter que ver o que é que tem ali. E então, Geralmente não é bom, né? exatamente. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Que eu, a partir daquele momento, fui buscar mais conhecimento sobre o que é realmente, porque costumo dizer muito aqui na empresa o seguinte: essa fase foi empresa meio que familiar, que não tinha técnica, não tinha processos, não tinha conversas, entendeu? Não tinha procedimento, não tinha um profissionalismo. Entendeu? E teve a fase efetivamente do profissionalismo, de ser mais profissional, de entender o mercado, de saber que pode escalar muito mais, Uhum. né? De ter realmente estratégias, um plano estratégico realmente formado, fomentado, entendido pela equipe, entendeu? Então isso é muito, mas muito importante a gente ter, obviamente, ter a experiência de vida, né, no nosso dia a dia. O que não pode, como você falou, o que não pode é a gente continuar errando na mesma coisa, sabendo que está errado. Porque pra você ter noção, Eduardo, por exemplo, eu tenho amigos que têm, sei lá, restaurante que hoje não tem um sistema. Tá tudo no papelzinho ainda, veja. Na área de 2024 que tá no papel, Uhum. né? Então a pessoa sabe que a tecnologia vai facilitar, mas por ter uma cultura, uma crença, né, que não permita enxergar que colocar um sistema é melhor, porque no final de tudo é uma decisão que tem que ser tomada, tem que ser pensada, e aí mais uma vez, um condomínio, como não é uma decisão única, né, de um síndico, foi 17-1, por exemplo, né, a gente começa a entender que hoje, por exemplo, você deixaria de ir, óbvio que você tem a sua agenda, mas hoje eu garanto que você não deixaria de ir para uma assembleia. Você faria questão de ir, né? Porque você vai daqui a pouco para uma assembleia. Exato. Muitas vezes, e até hoje eu vou em assembleias, mas vou dar um exemplo aqui, que vai até um pouquinho contra isso que eu estou falando. Eu gosto muito de estar em assembleias, mas eu também já não estava conseguindo ir para todas. E o que eu comecei a perceber também, para eu estar mais dentro da empresa, eu preciso
às vezes, ter menos interação com a operação. Eu preciso estar um pouquinho afastado da operação. Agora, eu não posso me afastar e deixar a operação uma zona, senão, tipo assim, eu vou estar saindo e não vou estar deixando ninguém no lugar. Então, eu tenho procurado, eu tenho tentado, apesar de não ter conseguido ainda 100%, eu tenho tentado ter uma equipe mais preparada para não precisar tanto de mim na operação no dia a dia. Isso incluindo as assembleias. Porque quando você vai para uma assembleia, o dia fica mais corrido, fica mais puxado. Sim. Você chega em casa, eu acho que eu tô ficando velho já, porque quando eu chegava em casa depois da assembleia, a gente trabalhava até 1 hora da manhã. Hoje em dia, quando eu chego em casa, eu digo, porra, deixa pra amanhã, não vou mais, aquelas 2, 3 horinhas ali no computador, não vou mais fazer não, deixa pra amanhã. Então, quando você chega em casa, se você chega muito tarde, você já chega meio moído, aí de manhã você já não acorda no mesmo pique. Então, quando possível, eu tenho procurado deixar a equipe nas assembleias. Agora, ainda vou em uma assembleia por semana ou 2, mas antes eu ia em 8. Também não quero deixar de ir, porque quando você deixa de ir, você deixa de ter o cheiro do cliente ali, né? Então, acho que é importante eu ir de vez em quando, mas estou tentando diminuir um pouco para poder focar mais dentro da empresa. Perfeito. Fazer mais a parte de gestão, que eu acho que está sendo... É tudo questão de onde o seu tempo é melhor remunerado. Hoje, meu tempo, eu acredito que ele vale mais eu dentro da empresa do que fora. Por quê? Porque eu consegui construir algumas pessoas na empresa que estão fora e estão fazendo um trabalho muito bem, às vezes até melhor do que eu, porque elas conseguem dar um foco maior. E aí o meu tempo está valendo mais dentro da empresa. Porque como a empresa já está com uma grande quantidade de funcionários e de processos, se eu ajeitar algumas coisas, eu já consigo um bom resultado. Então, estou tentando fazer isso, né? Agora, o dia a dia vai puxando a gente às vezes. Quando eu vejo, caramba, eu gastei esse tempo todinho fazendo isso, não era para ter gasto. Aí todo mundo passa por esse desafio, né? Show de bola. E você tocou num ponto muito especial, porque é isso que eu venho aprendendo. Que toda empresa ela tem que ter gestão e vendas. Ponto. O produto é consequência disso, né? Então, ou seja, o seu produto ele é tão bom porque existe uma gestão e existe uma vendas, né? E principalmente vendas aí que é a ponta até o Henrique, né? A gente tava conversando muito sobre essa questão aí também de vendas. Então, a vendas é a ponta da lança. Como ele comentou aqui, deu essa exemplificação, né? Então, sem venda a gente não consegue fazer o resto, então também sem o resto a gente não consegue fazer as vendas. Então, realmente, você colocou uma coisa sensacional aí, que é quanto é que vale o seu tempo, né? Para cada questão aí. Eduardo, meu irmão, mais uma vez, cara, prazerzão ter você aqui. É muito bom ter pessoas aqui do seu calibre para mostrar realmente a comunidade condominial o quão é importante contratar prestador de serviço, né? Que de fato presta um bom serviço com ética. Eu costumo dizer, se você ligar para o Eduardo, ele chegar no seu condomínio e dizer assim, não dá para colocar porque não dá para colocar, dá para colocar porque dá para colocar porque essa é a verdade. Ou seja, você efetivamente vende aquilo que você acredita, né? Muitos anos atrás, investe muito, 170 colaboradores, é muita gente para você tomar conta, né? É realmente um baita do investimento. Então, cara, é lindo o seu projeto, sua missão, parabéns. Eu sei que você tem muitos anos pela frente para contribuir com esse mercado condominial. Então, pessoal, tenha atenção agora nas palavras finais desse cara, que eu realmente admiro, um cara que começou realmente do zero, né? E com muito esforço, muita coragem, de verdade, de empreendedorismo, está aí hoje sendo pioneiro, líder no mercado de portaria remota, agora com essas torres aí, com a Aliport Vision. E também você, condomínio, que está pensando em colocar uma portaria virtual, não tem dinheiro, não se preocupe, o cara também resolve aí com Com energia solar, fazer uma reforma de fachada, agora é com você, irmão. um elevador. Cara, queria agradecer a oportunidade, parabéns aí pelo projeto de vocês também. Vejo que o objetivo de vocês de disseminar informações, boas práticas, enfim, uma melhor realidade para os condomínios. Vejo que está dando certo, vejo que é muito importante e isso vai, vamos dizer assim, purificando o nosso mercado, né? Essa questão da qualificação de vocês como síndico 5 estrelas, eu acompanho e vejo que é muito importante, porque, pô, uma qualificação dessas, eu sei que o cara puxa a sua ficha completa. Então, você garante ali que você é uma pessoa idônea, você garante que você é uma pessoa preparada, séria, que está há muito tempo no mercado. Eu acho essa atitude louvável, cara. Parabéns mesmo. Sei que é difícil você conseguir a certificação e acho que é muito importante que o máximo de condomínios e o máximo de pessoas no mercado saibam não só do Síndico 5 estrelas,
mas de qualificações que as nossas empresas vão perseguindo e vão conquistando para que realmente a gente consiga se destacar como sendo os parceiros mais sérios, como sendo os parceiros que vão estar ali quando tiver um problema, que toda empresa tem problema, e aí o que diferencia as empresas é como você resolve, né? Assim, o que é que você faz na hora que tem um BO grande para resolver? A gente já passou por vários desses na portaria remota, com certeza você já também com a administradora. Então, parabéns aí para a equipe, parabéns pela forma aí como vocês conduzem os negócios, acho que é uma forma bem humana. E parabéns aí pela grande trajetória que vocês ainda vão ter pela frente, porque dá para ver que vocês estão preparando o terreno para isso, assim como a gente está tentando preparar também. Show de bola. Então é isso, pessoal. Foi um prazerzão aqui estar com o Eduardo, falando sobre muita coisa, uma aula sensacional sobre muitos assuntos. Não perde, de verdade. Clica aqui, comenta, compartilha. E não esquece, Deus, saúde, família e trabalho. Nunca inverta essa ordem. Até a próxima. Valeu, pessoal!